Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 3, está escrito: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E essa palavra, ela vem hoje ao nosso coração de uma maneira muito oportuna, não só pelo tempo que atravessamos, mas também pela meditação na profundidade da palavra, o que isso de fato significa. A ciência já tentou explicar a origem de tudo e conseguiu no máximo explicar a transformação, segundo a teoria dela, da matéria em matéria, mas não conseguiu explicar de onde que saiu a matéria. Quando a gente entende essa porção, até alguns cientistas se dão o braço a torcer, dizendo que tudo aquilo que existe veio a existir a partir daquilo que não era visível. Que tudo que é visível nasceu do invisível. A Bíblia nos explica isso de uma maneira mais profunda. Tudo que existe passou a existir através de um comando, da voz de Deus. Deus disse: haja, e as coisas passaram a existir. Note que Deus não deu essa ordem para alguém, porque como as coisas não existiam, como é que esse alguém saberia ao que Deus se referia? Mas Deus deu essa ordem às próprias coisas. Por exemplo, quando ele disse haja luz, ele deu essa ordem para a luz. E antes que a luz existisse, ela já existia no coração de Deus, e ele deu uma ordem e ela passou a existir na realidade da criação. É assim que funciona a fé. A fé manifesta na criação aquilo que já existe no coração de Deus. É por isso que no coração de Deus não existe lepra. E quando Jesus encontra os 10 leprosos, ele chama a existência na vida deles aquilo que já existia no coração de Deus. Quando Cristo completa a obra perfeita que ele fez na cruz, ele rasga o véu, nos tira da velha aliança, que exigia intermediário, exigia que cada homem fizesse o sacrifício dos seus animais, para uma nova e eterna aliança, na qual Cristo fez tudo o que precisava ser feito. Toda a nossa provisão já passou a existir na cruz de Cristo há mais de 2000 anos. E é o que a nossa fé faz, é exatamente tirar do invisível e trazer para o visível. Tirar do coração de Deus aquilo que Ele mesmo nos ofereceu por meio de Cristo e trazer isso manifesto nas nossas vidas. O doente que persevera na fé faz isso. Traz do coração de Deus a cura, a saúde plena, manifesta como uma experiência, não apenas como uma promessa. Aquela pessoa que precisa de provisão, quando ela entende que Cristo se fez pobre para que a gente pudesse ter a provisão necessária, né? Quando a pessoa entende que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, tudo aquilo que a gente precisa para ver o propósito já existe no coração de Deus, já está liberado por meio de Cristo, e a nossa fé que traz à existência essa provisão, seja cura, seja paz, seja qualquer outro tipo de provisão, sabedoria que vem do alto, promessa, palavra, sustento, tudo. Tudo aquilo que a gente precisa para ver o propósito já existe no coração de Deus, e a nossa fé traz a existência. A nossa fé, na verdade, que é Cristo. Muitas pessoas têm fé, mas têm fé na própria opinião, têm fé na opinião do jornalista, têm fé na opinião do artista ou do comentarista. Nós somos chamados a ter fé, mas fé na verdade. A verdade, a Bíblia nos ensina como um escudo. Lá no Salmo 91. A verdade de Deus é um escudo para nós. Cristo é a verdade. E quando nós levantamos o escudo da fé, na verdade que é Cristo, nós passamos bem, inclusive derrubando por terra todos os dardos inflamados do maligno, que são as mentiras que circulam nesse mundo. Quando a gente se firma nisso, a gente entende que tudo aquilo que a gente precisa para viver o propósito já existe no coração de Deus, e a nossa fé por meio de Cristo traz a existência nas nossas vidas.
Lembrando que nós não precisamos da provisão. Deus nos chamou para ser a provisão dessa geração. E é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado. Obrigado, Paizinho. Porque o Senhor nos ensina que todos os mundos foram criados pela Tua palavra, Senhor. E tudo que o Senhor fez, o Senhor nunca fez de segunda mão. Tudo é Teu e tudo é original. Foi o Senhor quem fez. E fez tudo de primeira mão. De modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Mas o Senhor manifestou aquilo que estava no Teu coração de forma que hoje, Pai, nós existimos na criação. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter uma fé ousada, de forma que a gente traga à nossa existência tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Cada provisão que a gente precisa para viver o propósito. Mas eu te peço, faz isso hoje, Pai, na vida de cada pessoa e de cada família que ora comigo agora. Em o nome de Jesus. Amém.